Neste vídeo eu quero apresentar a vocês uma pintura simples numa mesa de madeira. Esta mesa aqui é de uma cliente minha e ela está em bom estado de conservação, não tem furos, não tem buracos, riscos. Apenas fizeram uma pátina muito mal feita aqui, sem nenhuma técnica. E o que eu fiz? Eu já lixei toda esta mesa, eu já tirei o pó com um pano úmido. Pintura não pode ser feita em cima de poeira, de graxa, nada. O único buraquinho que eu encontrei foi aqui. Eu tampei com uma massa, aquelas texturas para parede. Não use massa corrida porque ela costuma trincar. Aquela textura para parede é uma textura acrílica, é muito resistente e no caso aqui não vai soltar. Você pode usar também massa para madeira, que é um produto específico para esse trabalho. Como o buraco era muito pequeno, aqui não teve problema, eu usei este material mesmo. Em caso de buracos muito grandes, imperfeições muito profundas, aí já vamos aplicar uma outra técnica que não vem ao caso aqui. E também este procedimento não se aplica no caso se você for envernizar, porque aí vai ficar muito feio. Já é uma outra história que eu não vou comentar aqui. O lixamento eu realizei com uma lixa para ferro número 100, mas é uma lixa que eu já usei para outros procedimentos, ela está bem gasta. E a esponja abrasiva número 220, que vocês já conhecem. Por quê? Quem fez essa pátina não lixou direito, ela estava bastante áspera. E para isso usei esses materiais aqui. No caso eu não posso usar uma lixa grossa porque ia riscar muito a pintura. Eu vou aproveitar essa tinta que está aplicada aqui como fundo. Vou aplicar um outro fundo aqui sobre essa tinta. E o fundo vai ser branco também, não é necessário remover tudo, a não ser que esteja descascando. E agora com fita crepe, eu estou aqui isolando as partes que eu não quero pintar. Cuidado para você não mascarar as partes que você vai pintar. Eu isolei também as bordas aqui com fita crepe e o restante eu vou isolar com jornal. Agora pessoal, já isolei toda a parte que eu não quero pintar e para fazer o fundo preparatório eu estou utilizando este produto, o Super Galvite da Sherwin-Williams. Este produto é específico para pintura de alumínio e galvanizados, mas também pode ser usado em madeiras, porque existem madeiras que resistem à pintura, como as de guarda-roupa. Este produto aqui promove uma boa aderência da tinta de acabamento. Como vocês podem ver, eu estou aplicando com uma trincha macia o produto e estou alisando com o rolinho, para que não fiquem marcas do pincel. Este rolinho aqui é o rolo para tinta epóxi da Atlas. Pode ser também de outra marca, mas o rolo para tinta epóxi, ele é baixinho, ele tira bastante a marca das pinceladas, é muito importante isso. Esta parte não tem muito segredo. Nessa etapa aqui estou aplicando com o pincel, alisando com o rolinho, tirando todo o excesso e estou aplicando numa direção. Com a trincha eu aplico em várias direções para cobrir. Com o rolinho eu procuro seguir uma direção somente para que tire assim as marcas das pinceladas. E de preferência siga os veios da madeira, se assim a madeira tiver veios. Agora eu já terminei a base, eu estou partindo para a pintura do tampo. Na pintura do tampo, como tem esses detalhes nas laterais, eu vou pintar primeiro as laterais. Nas laterais, como tem estas cavidades, eu não consigo fazer com que o rolinho chegue no local. Então vou usar somente a trincha. E na parte de cima estou aplicando com a trincha e alisando com o rolinho. E a tinta de acabamento que eu vou usar é esta aqui, pessoal. A Coral Decora, na cor verde maçã. Mas por que essa cor tão gritante, tão chamativa? A cliente gosta de cores berrantes, pessoal. Esta mesinha não é minha, eu pintaria ela toda de branco, vermelho ou mesmo um azul bem queimado, que são as cores que eu gosto, as cores vintages, né? Mas a minha cliente tem um gosto diferente do meu, ela gosta dessas cores gritantes, cores cítricas. Então ela escolheu a cor verde maçã, eu vou usar a Coral Decora, mas pode ser um esmalte sintético à base d'água também, que é bem melhor. Esta tinta aqui no caso é uma tinta para alvenaria, mas a madeira depois de preparada, você pode usar qualquer tipo de tinta, depois da preparação bem feita. Claro, isso aqui é uma pintura decorativa. No caso de uma pintura profissional, uma pintura laqueada, é outra história que não vem ao caso aqui.
Agora, antes de aplicar a tinta de acabamento, eu estou lixando com a esponja abrasiva número 220 ou uma lixa se você não tiver. A esponja abrasiva é legal porque ela atinge todos os cantinhos e também é fácil de manusear e não risca o meu fundo preparatório. Vou lixando e sentindo com as mãos até perceber que está toda lisa a superfície. Pessoal, aqui eu já comecei a aplicação da tinta verde maçã. Eu não pude gravar o início da pintura. Eu estou usando o compressor de pintura nesse trabalho, porque é mais rápido para mim. Mas você pode obter esse resultado com a trincha e o rolinho da mesma forma que você aplicou o fundo branco. Você aplica com a trincha e alisa com o rolinho. Eu apliquei a primeira demão, que é uma camada mais fina. Como é uma cor cítrica e vai ter que cobrir um fundo branco, a cor cítrica demora mais para cobrir mesmo. Talvez eu necessite de 3 demãos nesse trabalho. Eu não vou especificar entrar em detalhes com pintura no compressor, porque já é um assunto um pouco mais complexo e não vem o caso agora aqui. Da mesma forma como foi pintado com a tinta spray no vídeo do lavabo do banheiro, no compressor é a mesma coisa, são jatos finos e movimentos em leque. Mas aqui o que eu posso adiantar para você, se você estiver usando um compressor ou mesmo tinta spray e o seu objeto tiver esses detalhes aqui, como esta mesa, você pinta primeiro os frisos, e depois você vem para as partes mais largas, porque quando você pinta os frisos, sempre espirra tinta aqui e já vai te ajudando no seu trabalho. Aqui, pessoal, já terminei a pintura com o compressor e é o seguinte, a tinta ainda está molhada, vai levar ainda umas 2 horas para secagem total. Eu vou deixar no sol, que está bastante sol aqui, e não se estressa. Se você perceber, você aplicou as camadas, terminou de aplicar a camada e percebeu que ainda não cobriu, deixa a tinta secar, não vai espirrando tentando cobrir tudo de uma vez. Lembre-se da pintura da pia do lavabo. Pintura não se cobre de uma vez. Você percebeu que o fundo ainda está aparecendo, mas você aplicou a camada de tinta, espera secar e só depois você veja se necessita de mais camadas, porque a cor se revela quando a tinta seca. Então está molhado, o fundo vai aparecer porque molhou. Depois que seca, a tinta revela a sua cor. Isso funciona em qualquer coisa, parede, madeira, metal, tudo que você estiver pintando. Então não se apresse, pintura não é um trabalho para apressados. Você tem que esperar a tinta secar para revelar a cor. A tinta já secou, mas eu percebi que eu preciso dar retoques apenas nestes frisos aqui. E como eu já limpei o compressor, tudo, achei que não seria necessário, não compensa ligar o compressor para fazer isso. Eu vou fazer isso no pincel. Isso aqui é um pincel artístico, mas se você quiser comprar pincéis para pintura imobiliária, este mesmo material, este mesmo pelo, vamos dizer assim, deste pincel você encontra em pincéis para pintura imobiliária. Você precisa usar um pincel macio, porque se você usar um pincel duro aqui, aquelas trinchas com aquelas cerdas arrepiadas, a sua pintura vai ficar toda arriscada. Então isso aqui é um pincel artístico bem macio. Mas como eu disse, esse mesmo filamento sintético você encontra em pincéis da linha imobiliária em qualquer loja de tinta. Eu simplesmente molhei aqui na tinta, numa bandejinha de isopor, retirei o excesso e olha, você vem aqui, você já pega tudo de uma vez, estes frisos.
Não aperte, você não pode colocar força porque senão você risca e faz uma pátina. É só isso aqui. Aplica a tinta aqui onde ela ainda está transparente, não cobriu, que realmente foi só esta área e não compensa ligar compressor para consertar isso. Dessa mesma forma que eu estou fazendo aqui este retoque, você pode pintar a sua mesa inteirinha se você não tiver acesso a um compressor de pintura. Porque ele já tem os pelos macios e se você não puser pressão aqui, você consegue fazer uma pintura lisa só com ele. Pessoal, a mesa já está seca. E agora eu vou proceder um lixamento com a esponja abrasiva número 220, só para retirar a aspereza superficial da tinta e vou proceder ao envernizamento. Você não precisa pôr força, é somente para quebrar mesmo alguma aspereza que tiver aqui. E não tem muito porque a tinta é acrílica. Não aperte lixo a lixo porque você pode... Tem muitas quinas, você pode fazer uma pátina aqui. E essa aqui é uma pintura que nós chamamos de pintura chapada. Pintura inteiriça, sem pátina. E para envernizar eu vou usar verniz acrílico base água. Este verniz é facilmente encontrado em lojas de artesanato. Todo mundo conhece. A secagem é muito rápida, ele é leitoso quando está molhado e quando ele seca ele fica totalmente transparente. E para isso eu vou precisar de uma trincha macia, mas ele não deixa riscos. A não ser que seja... Esse aqui é um verniz acetinado, ele risca menos que o brilhante. Mas mesmo assim, quando ele seca completamente, ele não costuma deixar marcas de pincelada. A não ser que você exerça uma pressão muito forte nas cerdas. Não há necessidade disso. Você apenas espalha aqui e não fique pincelando muito, porque ele seca rápido demais, está calor, e aí sim ele pode empastelar. Nesta parte do tampo, que é uma superfície bem grande, para você uniformizar a pintura, você pode utilizar um rolinho, mas não exerça pressão, senão ficam marcas. Você aplica com a trincha, espalha com a trincha e depois alisa com o rolinho, como você fez na pintura. Isso aqui é um rolinho para tinta epóxi. Você encontra em lojas de tintas, normalmente. Os pelos são bem baixinhos, então permite uma superfície bem lisa. Mas é aqui, você deixa somente o peso do rolinho trabalhar. Não aperte, porque você pode deixar marcas e retirar o produto. Para estas partes menores da peça, eu vou precisar de uma trincha menor, também macia. E não se preocupe que quando você aplica ele fica esbranquiçado, leitoso. É assim mesmo, depois desaparece tudo. Aqui são partes mais complicadas, para não me perder eu vou por etapas. Começo primeiro nos frisos, senão você acaba se perdendo onde você aplicou. São muitas voltas. Esse verniz aqui você pode usar também no compressor de pintura. Você pode usar para vernizar também um verniz spray, brilhante ou fosco ou semibrilho. Não carregue, não deixe escorrendo, estica bem aqui. E aqui é uma superfície vertical, se você deixar escorrendo vai parar tudo lá embaixo. E percebam que eu trouxe para um ambiente interno, porque é o seguinte, você envernizar lá fora é muito perigoso. Está ventando, se cair um mosquitinho, um cisquinho aqui no verniz complica, não tem correção. E essas partes que tem friso, não se preocupe, a trincha abraça tudo de uma vez. Este verniz vai levar mais ou menos 1 hora a secagem e após isso nós vamos proceder à segunda demão, que é mais fácil do que esta agora, porque o verniz vai correr mais solto. Agora a tinta absorve muito a camada de verniz.
A segunda fica mais fácil. E aqui, pessoal, eu já apliquei a segunda demão de verniz. Seca muito rápido mesmo. A secagem total eu costumo deixar para uso depois de 12 horas. Mas já começa a secar e vejam que não tem muito brilho mesmo. É um verniz acetinado. Vejam aqui a parte de cima. Não tem tanto brilho, é assim mesmo. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu termino agradecendo a Deus por mais este vídeo. Agradeço a vocês que estão comigo todo esse tempo. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Deixo a vocês todos um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.